Graças e paz, irmãos. Deus abençoe. Que bom que você está aqui, a gente poder aprender mais um pouquinho, né? E nós estamos aprendendo nas Confissão de Fé de Westminster, que é o documento da fé presbiteriana, aquilo que dá base a toda a nossa fé, né? Nós já passamos por uma introdução daquilo que é ser confessional, né? Daquilo que é ter uma confissão, né? Nem toda igreja ela tem uma confissão assim, né, redigida, escrita, né, daquilo que ela crê, né, mas todo crente ele tem uma confissão dentro de si, né? Começa com a confissão de que crê em Jesus como Salvador da sua vida. Nós passamos pelo primeiro capítulo, que é o capítulo da Escritura Sagrada, que dá base para todas as outras doutrinas que nós vamos ver aqui durante esse tempo de estudo na confissão de fé. E agora nós chegamos no capítulo de número 2, que vai falar de Deus e da Santíssima Trindade. É um assunto muito importante, né, para falar sobre esse Deus que se revela, mas que não se revela sem a Bíblia. Por isso que o primeiro capítulo é sobre a Escritura. O que nós vamos aprender aqui hoje, então? Deus se revela a nós. Nós vimos isso. Ele se revela através daquilo que nós chamamos de revelação geral, né? Está na natureza, está na história humana, né? Está em toda a criação de Deus. E ele se revela naquilo que nós chamamos de revelação especial, que é a palavra de Deus. Então, o primeiro capítulo da confissão enfatiza isso. E aí faz sentido nós nos perguntarmos: quem é Deus? Quem Deus é? É aquilo que o segundo capítulo ele quer falar para nós. Quem Deus é? Né? Este capítulo é um capítulo muito rico. Ele tem 3 sessões. Né? Eu ia tentar falar sobre essas 3 sessões só hoje, mas eu acho que eu não vou conseguir. E ele traz muitas definições sobre quem Deus é, né, naquilo que nós chamamos de teologia. Teologia, né, significa o estudo de Deus. Né? Theos, Deus, e logia, estudo, é o estudo de Deus. Teologia é o estudo sobre Deus. Aqui tem um ponto que nós chamamos de atributos de Deus. Para poder responder quem Deus é, nós temos que saber sobre os atributos de Deus. Então, quem é Deus? Nós vamos saber. Se Deus se revelou, se Deus se fez conhecido, isso aconteceu por meio de um livro. E é por meio da Bíblia que Deus vai falar para nós quem Ele é. A gente pode ler livros e livros e livros, ver vídeos e vídeos no YouTube, né? Mas é através da palavra que vai nos dizer quem Deus é. Então vamos para a primeira sessão aqui, que vai dizer o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória. E segundo... Estou esquecendo de passar ali, né? Olha lá. E segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum terá por inocente e pecado, o culpado. Então essa é a sessão de número 1. E ela traz aí vários textos bíblicos que corroboram com o texto que está aqui escrito. Vamos começar a abrir aqui, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 15 e 16. (4, 15 e 16), que vai dizer o seguinte aqui, ó: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo,
para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem aqui daqui a pouco. Só para a gente poder ter aqui uma noção de que aquilo que o texto fala está sendo corroborado aqui pela Escritura Sagrada. Essa sessão da confissão vai nos ensinar o quê? Que há somente um Deus vivo e verdadeiro. Só há um, não há outro. E que esse Deus possui atributos perfeitos, que é aquilo que nós chamamos de atributos, né? Perfeitos são incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? Somente Deus possui, né? E os atributos comunicáveis? Os atributos comunicáveis são aqueles que, além de Deus, os homens também possuem, né? Em uma medida, né, menor. Por exemplo, Deus é amor? Deus é amor, né? O homem ama, né? Em algum sentido ele é amor também. O homem ama, né? Assim, bem menos do que Deus, né? É aquela raspelinha, tem quando você faz ali a sobremesa, a torta de limão gostosa, vai lá no finalzinho, lá só raspa o limão assim, ó, né? É a raspelinha de limão, é o atributo comunicável. Deus é amor, Deus é 100% amor. Ele vai lá e joga lá a raspelinha de limão em cima da gente, para poder a gente também amar. Quem Deus é, então? Quem aí arrisca responder quem Deus é? Você arrisca, Jossan? Fala para mim aí. Quem Deus é? Soberano. É, né? Isso, né? Mas nós não podemos colocar Deus sobre a nossa análise, né? Eu posso falar muitas coisas aqui, né? Mas eu vou falando. Às vezes é aquilo que eu estou falando que Deus é para mim. Mas Deus é muito maior do que a nossa própria análise, né? Nós podemos estudar essa matéria de quem Deus é, porque nós cremos que Deus não é o ser oculto de nós. Ele deu-se a se revelar, né? Ele se revelou aqui em Deuteronômio 4 para Moisés, né? Ele se revela agora para nós. Então ele se deu a revelar. Por isso que Deus, ele é um ser pessoal. Por quê? Porque ele se relaciona conosco, né? Há duas definições, né, dentro da teologia para falar sobre Deus. Uma é a imanência e a outra é a transcendência. O que é a transcendência? Deus, ele é tão grande, mas tão grande que ele está, né? Nós não podemos alcançar ele, né? Onde que a gente vai? O máximo que a gente vai aí, né, é alguns pés aí no céu, né, que é, né, através do avião. Agora está indo foguete, né? Vai foguete também, né? Mas não chega nem perto de Deus, porque ele é maior do que tudo, né? E a imanência, né, o que? Deus é tão grande, né, que ele está do lado da gente. Ele está perto da gente. A gente pode se relacionar com ele, né? Então é a transcendência e a imanência. Por que a gente pode se relacionar com Deus? Porque ele se deu a revelar. Porque ele se revela na palavra de Deus, né? Mas como que ele se revela? Isso aqui é legal, ó. Deus, ele não abriu a porta toda, né? Tá vendo quando a gente quer ver alguma coisa por trás da porta, assim, a gente só abre um pouquinho, né? Deus não abriu toda a porta, né? Ele abriu só um pouco da porta, abriu uma parte da porta, né? Aquilo que nós podemos saber sobre Deus está aberto, porque aquilo que nós podemos saber sobre Deus é aquilo que ele se revelou na palavra. A gente for pegar aí, vamos abrir aqui de novo, Deuteronômio 29, que é usado muitas vezes para argumento de preguiçoso. Ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que esse texto nos mostra? Que nós devemos conhecer o que Deus revelou, né? Está aqui. O que ele revelou pertence a nós.
Mas nós temos que estar cientes de que ele não revelou todas as coisas. Há certas coisas que estão encobertas, porque pertence a quem? A ele. Por que eu falo que aqui é argumento de preguiçoso? Porque às vezes a gente não quer aprender, a gente não quer estudar, né, certo assunto que é um pouquinho mais complicado, né, aquilo ou outra coisa, né, a gente fala, Deuteronômio 29, né, coisa de Deus, Deus sabe. Não, a gente pode saber também, né, mas tem coisas que somente Deus sabe. Essas nós não vamos saber nunca. Deus é um ser que transcende, como eu falei aqui, a nossa concepção. O que nós fazemos é definir sobre quem Deus é, não à medida da nossa análise, mas à medida daquilo que Ele se revelou a nós. E a Bíblia vai nos falar de algumas características de Deus, que é exatamente aquilo que a nossa confissão aborda aqui. Por exemplo, como que essa sessão começa? Há um só Deus vivo e verdadeiro. Né? Não há vários deuses. E aqui nós vamos fazer uma distinção, né, com a concepção dentro do contexto da Bíblia. Por quê? Porque a necessidade de afirmar com tanta precisão de que há um só Deus. A gente vai pegar no contexto que nós estamos vivendo hoje, né, eu não posso ter o meu Deus, não. Eu posso ter o Deus que eu quiser. Né? Por que nós temos que afirmar que há um só Deus? Se a gente for pegar na Escritura, né, nós vamos responder a seguinte questão: quantos deuses há? Por que nós vamos responder essa questão aqui? Porque de Gênesis a Apocalipse, todo o contexto da Bíblia é um contexto de muitos deuses. É o contexto de politeísmo. Né? A gente vai abrir lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que está aí na tela, vai dizer lá: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que isso significa para o povo aqui da Bíblia e para a nossa vida também cristã? Né? Essa declaração de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é aquilo que nós chamamos de Shema, é o Shema de Israel. Né? Era uma confissão do povo de Israel, era a base da fé do povo de Israel, da fé judaica. E é aquilo que nós chamamos de monoteísmo. E isso vai contra a cultura da época. E isso vai contra a cultura de hoje. Né? Mono vem de quê? Um. Né? Teísmo, Deus. Um Deus. Né? Isso vai na contramão da cultura que nós vivemos e da cultura da Bíblia. Porque nós estamos falando de uma cultura bíblica, do contexto geral da Bíblia, politeísta. Né? Poli vem de muitos. Teísmo vem de Deus. Então, de muitos deuses. A crença dominante era o quê? Ter muitos deuses. Era o que eles tinham, muitos deuses. As nações ao redor de Israel tinham vários deuses. Não existia um Deus apenas para eles. Existiam vários deuses. Vem o povo de Israel, vem Deus através de Moisés e fala o quê? Exclusividade. Só há um Deus em Israel. Não há vários deuses como nas nações vizinhas. Em Israel, só há um Deus. A religião, então, do Antigo Testamento era o quê? Que era cheia de deuses, onde cada um tinha o seu Deus, ou mais de um Deus. A religião de Israel tornou-se o quê? Um Deus. Um Deus só. Mas, né, aqui nós estamos falando de Israel, né, depois de um contexto onde eles se viram cativos no Egito. Né? Isso aqui já não era mais a realidade do povo de Israel. Antes do Egito, você podia afirmar com certeza, há um só Deus. Né? Passou-se, quantos anos que eles viveram no Egito? Alguém sabe chutar aí? 400 anos no Egito. Se a gente vai, por exemplo, lá, né, para os Estados Unidos, a gente fica 6 meses lá nos Estados Unidos. O que acontece com a gente? Vai se americanizando. Né? O povo do Egito era o quê? Monoteísta ou politeísta? Politeísta.
né? Ainda mais falando-se do Egito. Então, o povo de Israel, que foi levado escravo para o Egito, ele se tornou o quê? Politeísta também, né? Então, Deus deixou de ser o Deus somente de Israel, né? Israel deixou de ter somente o Deus vivo e verdadeiro. Como Deus? Ele passou a ter vários deuses. Mas Deus se apresenta aqui como um único Deus. Se Moisés quisesse falar sobre um Deus que agradasse as pessoas, não diria que existe um único Deus, porque existia na época. Esse Deus aqui é o Deus que agrada. Esse Deus aqui é o Deus que rejeita. Esse Deus aqui é o Deus que mata. Esse Deus aqui é o Deus da chuva. Esse aqui é o Deus do sol. Esse aqui é o Deus da fertilidade. Então tinha Deus para tudo. Moisés vem dizendo para nós que há um só Deus. Era assim que eles tinham sido criados, né? Mas com a questão do Egito, eles deixaram de viver essa realidade. Ele não é mais um Deus, ele é o único Deus. Com isso está dizendo o quê? Que todos os outros que eles aprenderam a adorar no Egito são deuses falsos, né? E aí nós não precisamos de ter outros deuses, né, para poder, né, no nosso coração, para poder no nosso mundo de hoje, ter deuses falsos. O que o nosso coração é, segundo João Calvino? Uma fábrica de ídolos. Então nós temos os nossos deuses falsos, que não é o Deus da fertilidade, que não é o Deus do sol, que não é o Deus da chuva, que não é como eles tinham naquela época. Mas nós vamos criando deuses falsos, e nós vamos fazendo com que a nossa fé ela não seja monoteísta, mas politeísta, né? A nação de Israel ela foi formada pelos descendentes de Abraão, levadas cativas para o Egito, um lugar politeísta. 400 anos ficaram lá. Tinha fortemente dentro deles a cultura politeísta. E Deus está dizendo o que para eles? Que Ele é o único Deus. Não há mais de um Deus no meio de tantos deuses que eles costumavam ter. Só há um Deus vivo e verdadeiro, né? Isso não é um sincretismo tão comum nos dias de hoje. Nos dias de hoje, você dizer que você crê em um só Deus é um ataque, né? Aquilo que nós estamos vivendo é um ataque à pós-modernidade, né? Porque a ideia de hoje é a mesma ideia do Egito, né? Várias religiões e todas são verdadeiras. Aquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Não importa qual que é a sua religião, né? O que importa é que você está ligado a Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos orienta. O que a Bíblia nos orienta? Nós somos chamados pela Bíblia a ter um relacionamento exclusivo com o único Deus que existe. Não há outro Deus. O que Israel fez a partir desta chamada para eles? Israel virou as costas para Deus, né? O Senhor Deus não existe mais. E aí eles foram acrescentando mais um Deus nas crenças deles, como por exemplo Baal, né? Deus do sol, Deus da fertilidade, né? Como outro exemplo bíblico, Mamon, que é o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, a Será, que era ali, né, companheira de Baal, né? Eles foram criando deuses para si, né? Como diz Romanos, capítulo 1, né? Em vez de dar glória ao Deus Criador, eles vão dando glória à criatura. E no Novo Testamento? No Novo Testamento é a mesma coisa, mas agora através não mais do Egito, agora através do Império Romano. Se você lá, contexto do Império Romano, contexto de perseguição, contexto de morte, se você lá diante do imperador, né? Se você falasse que Jesus era Deus, morte. Problema, né? O problema era esse. O problema era falar que Jesus era o único Deus. O problema era ser único. Se falasse que Jesus era um anjo, que Jesus era o filho de José, que Jesus era um qualquer, um carpinteiro, isso, aquilo, beleza, né? Ou se falasse que você crê no imperador, né?
como Deus, né, maior, e Jesus como um Deus menor, beleza, o que importa é que o imperador seja adorado. Mas se falar que Jesus é o único Deus, aí era morte na certa. Vamos abrir lá, por exemplo, em Atos capítulo 17. A gente estava falando um pouco desse texto ali, eu e o Tiago ali agora há pouco. Atos capítulo 17. Lá no versículo 23. Paulo está aqui diante dos atenienses, né, ele estava pregando a palavra, ele foi pego, foi capturado, e aqui agora ele está dando um discurso em Atenas. Atenas era a cidade da época mais politeísta, vamos dizer, era a Índia de hoje. Na Índia há mais de 500 deuses hoje, há Deus para tudo na Índia, né? Aqui no versículo 23 diz o seguinte: porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O que Paulo está falando aqui para eles? Paulo está vendo a idolatria deles. A idolatria daquela cidade toda, vários altares, há vários deuses. E aí ele encontra lá no fundinho um altar ao Deus desconhecido. Porque eram tantos deuses, mas tantos deuses, que se faltasse algum Deus, entrava nesse altar de Deus desconhecido. Aí Paulo quer dizer o que para eles? Esse altar que vocês estão fazendo ao Deus desconhecido é o altar do Deus vivo e verdadeiro. E começa a partir do versículo 24 a falar quem é esse Deus vivo e verdadeiro. É esse do altar desconhecido que vocês não sabem quem são, né? Diante de tantos deuses que eles estavam adorando, né? E isso e o quê? E é isso contra a cultura deles, que era uma cultura de muitos deuses, né? A crença em um único Deus é chamada então de quê? Monoteísmo. A crença em um único Deus. Nos nossos dias, né, algumas pessoas não dizem que há deuses, mas dizem que existe Deus, apenas com nomes diferentes. Você crê em Deus? Né? Eu creio em Deus. Quem é Deus? Né? Aí vai falar, é o Deus que está lá no Espiritismo, é o Deus que está lá no Candomblé, é o Deus que está lá não sei aonde, é o Deus que faz isso, é o Deus que faz aquilo, né? Não é o Deus vivo e verdadeiro que a Bíblia nos orienta. Por exemplo, aí, ó, Alá, quem é o Deus? Né? Deus de onde? Do islamismo. Né? Aí o budismo tem o seu Deus, que eles julgam ser o Deus verdadeiro. O hinduísmo tem o seu Deus, o espiritismo tem o teu Deus. Todas essas outras religiões, elas são monoteístas. Elas creem em um Deus, né? Só não creem no Deus vivo e verdadeiro, como a Bíblia nos orienta. Vamos no outro texto bíblico aqui, ó, Isaías 45, 5. A gente vai ver um monoteísmo presente nesse texto. Versículo 5. Eu sou o Senhor, olha só, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Okay. Não há outro, só há um. Né? Isso é o monoteísmo. 2 Coríntios, o outro texto, 2 Coríntios capítulo 8. No contexto ali de comidas sacrificadas a ídolos, no versículo 4, vai dizer que o seguinte, ó, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Então a gente vê aqui em Coríntios um povo, muitos ídolos, né? Várias devoções. Paulo diz o quê? Que esses ídolos, eles não são nada, né? Eles não são nada para
para eles. Eles não podem, aqui como no versículo 14, aqui, ó, suprir a vossa falta. Eles não podem fazer isso. Não existe um ser divino que não seja o próprio Deus, que é aquele que dá assistência aos santos. Paulo quer mostrar isso para eles aqui nesse capítulo 8 de 2 Coríntios, né? Outro texto bíblico, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá, vai dizer assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Em contraste aqui com Tessalonicenses, o contexto era o quê? Que de vários deuses mortos e deuses mentirosos, que não existem. Paulo vem dizer aqui para eles, só há um Deus vivo e verdadeiro. Os que estão mortos não existem, os que são mentirosos não são deuses. Só há um Deus vivo e verdadeiro. Aí nós temos no nosso contexto de hoje, na nossa cultura de hoje, talvez você nunca ouviu falar nessa palavra aí, que é o enoteísmo. O enoteísmo é a crença de que existe um Deus supremo, mas não nega a existência de outros deuses. Há um Deus, eu creio que há um Deus supremo. Um dia nós vamos se encontrar com o cara lá de cima, né? Só que aqui eu tenho outro tipo de vida, aqui eu tenho outro tipo de fé. Isso é o que nós chamamos de enoteísmo. A verdade para nós é qual? Só há um Deus que é vivo e verdadeiro. Jeremias disse isso, Paulo disse isso, Isaías disse isso, Moisés disse isso, Pedro disse isso, né? Os profetas disseram isso, só há um Deus vivo e verdadeiro. E a confissão de fé vai dizer que esse Deus vivo e verdadeiro, ele é o quê? Infinito em seu ser e em suas perfeições. Infinitude é um negócio muito difícil da gente poder contemplar, da gente poder perceber, né? Porque infinito não tem fim. Vai indo. Deus, ele é infinito, ele é perfeito de uma forma infinita. Quando a gente fala, por exemplo, eu falei aqui dos atributos comunicáveis, quando a gente fala do amor de Deus, o amor de Deus não é limitado como o nosso amor. O amor de Deus, né, é um amor perfeito, é um amor ilimitado. Não tem nada comparado ao amor de Deus. Né? A gente pode comparar o nosso amor, né? Mas o amor de Deus, não. Por quê? Porque Deus, ele é inimaginável. E nós jamais conseguimos imaginar como Deus é. Por quê? Deus tem corpo? Deus não tem corpo. Então não dá para imaginar como Deus é. Né? Por quê? Se nós pudéssemos imaginar como Deus é, nós iríamos idolatrar a Deus. Porque a gente ia fazer Deus segundo a nossa imaginação. A gente vê aí, por exemplo, várias figuras de como Jesus é. Né? Vem a inteligência artificial aqui, fala que Jesus era assim, assado. Vem o outro lá, fala que Jesus era assim, assim, assado. Né? E a gente já vai criando expectativa de como Jesus é. E a gente vai fazendo Deus segundo a nossa imaginação. É por isso que Deus, ele nunca se apresenta como ele realmente é. Porque ele não tem corpo. Ele é um espírito. Mas ele se manifesta de algumas outras formas. A natureza de Deus é infinita. Nós não podemos limitar a natureza de Deus. Porque se a gente pudesse limitar a natureza de Deus, aí a gente ia fazer ele lá, né, de óculos. Eu acho que Deus ia ficar bom usando um óculos. Né? Aí ele ia ser Deus? Né? Não ia, porque Deus precisa de óculos. A gente usa óculos para quê? Né? Para corrigir algo defeituoso, corrigir a nossa visão. Né? Deus não é perfeito? Então não precisa de óculos. Né? Além disso, a confissão vai dizer que Deus, ele é um espírito puríssimo, invisível, aqui, ó, sem corpo,
membros ou paixões. O que é que isso significa? Um dos motivos da nossa dificuldade em compreender Deus é nesse fato de que Deus, ele é espírito. Fala, João. E aí nós vamos entrar na questão que foi muito debatida no período pós-reforma, se é que se podia ou não fazer, desenhar, né, nas formas que nós estamos falando de Deus. Deus, ele aqui, ó, não tem corpo, nem membros ou paixões. E aí nós vamos pegar o quê? Há um termo que agora eu esqueci, né, que era o termo para poder não fazer desenhos de Deus, não fazer imagens de Deus para ficarem expostas, né? Mas eu vou falar assim, né? Entra em algum sentido da idolatria, entra. Porque a gente não pode duvidar da nossa capacidade de idolatrar a uma imagem ou alguma coisa, né? Mas, por exemplo, nós não temos como, né, retratar Jesus, né, sem uma imagem. Porque ele era como nós. Ele tinha um corpo como nós. Tem imagem, né? Mas essa imagem caracteriza uma idolatria? A imagem caracteriza um ensino, um aprendizado, né? Para poder mostrar como Jesus é, né? Tem filmes lá, o Chosen lá, os outros filmes que mostram Jesus. Eu não posso pegar aquela personificação e trazer como um Deus para mim, porque se eu fizer isso, é pecado. Mas aquilo ali é um entretenimento. Ele tem que mostrar como que Jesus, né, uma figura de Jesus, nem como Jesus é, né, que ele, nos filmes mostram, às vezes, algumas coisas distorcidas por conta do entretenimento. Mas eles vão mostrar, né, como Jesus é. Jesus era como nós. Agora, uma questão de idolatria, eu não sou do coração de ninguém. Eu não posso falar que se a gente botar uma imagem de uma cruz aqui, por exemplo, eu posso pegar a imagem da cruz e idolatrar a cruz. Aí é uma questão do coração, né? Não é uma questão, né, da imagem em si, é uma questão nossa. Isso aí dá pano para manga, cara. Nossa, Deus do céu. Né? Porque tem gente que é ferrenho na ideia de que é idolatria. Não tem, é para ensinar para criança, para ver televisão, é idolatria, não tem jeito. Né? Naquele contexto da época em que nós estamos falando aqui, por exemplo, né, as pessoas viam figuras, idolatravam figuras. Era um, vamos dizer, era comum, né? Eles fazerem isso, era uma prática deles. Essa prática ela foi se perdendo, né, nos nossos dias, né? Agora, o que vai dizer isso é a forma com que a pessoa está lidando com a imagem, não a forma não é o problema, não está na imagem. Falando agora na questão, né, de Jesus, porque o ídolo foi-se a ideia de que o ídolo ele era imagem. O ídolo não é só imagem. Então, essa discussão ela vai muito além do que apenas uma figura. Para que serve essa figura? Uma tatuagem é uma imagem. Fazer tatuagem é pecado? Não é um pecado, né? Mas e o propósito da tatuagem? É uma imagem. Vou desenhar o rosto de Jesus aqui. Né? Para que você vai fazer isso? Aí a gente tem que avaliar o coração. Né? Tudo no final vai para o coração. Né? Mas eu creio que aí vai, né, nesse contexto aí. Tem gente que até para poder fazer lá com as crianças eles repudiam, né? Isso aí é idolatria, não pode fazer imagem. A imagem ela é associada com a idolatria, não é associada com o desenho em si. Né? Então, na essência de Deus, Deus é espírito, ele não tem corpo. Né? Ó, o que diz 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17? Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único,
honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então só há um Deus. Qualquer outra concepção que vá além disso é uma mentira, né? Deus, ele é espírito, significa o quê? Ele não tem matéria, nós não temos como tocar em Deus, ver como que é a pele dele, qual que é a cor da pele dele, né? Porque a matéria, ela é criada por Deus. E a matéria, ela não é eterna. Quando a gente morrer, para onde que vai a nossa matéria? Vai para debaixo da terra. E vai ser o quê? Decomposta. Para nós, não tem nada eterno que não seja o próprio Deus. Ele é o Deus eterno, como a confissão de fé aqui nos diz, né? E agora respondendo lá, por exemplo aqui, né? Eu posso pegar a imagem da sarça ardente e fazer dela um Deus? Posso. O problema está na imagem em si? Não está. O problema está em mim. Como que Deus falou com Israel? Né? Por meio do fogo. Eles viram alguma coisa? Não viram nada. Ouviram alguma voz? Ouviram a voz, mas não viram nada. Não tinha aparência humana. O que Moisés viu? Viu o arbusto lá pegando fogo, só que esse arbusto não se consumia, né? Ali, quero ver esse negócio mais de perto. Foi se aproximando. Chegou uma hora que Deus mandou ele parar. Ei, para aí, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está entrando é um lugar santo, né? Mas Deus não falou, não se apresentou ali, ó, é que é Deus. Essa imagem aqui do fogo, da sarça pegando fogo, é Deus. Deus não falou isso. Por que Deus não falou isso? Deus não fez isso para que nenhuma imagem dele fosse feita em semelhança de ídolo. Porque se Moisés soubesse que aquela imagem ali era a personificação de Deus, né, eles iam fazer ídolos para si. Quando Moisés estava lá no monte, lá, né, recebendo de Deus, e demorava, e o povo estava lá embaixo esperando, o que o povo pediu para Arão? Vamos fazer um bezerro de ouro, porque a gente precisa adorar alguma coisa. A gente precisa ter alguma imagem para poder estar ali diante dela, para poder estar adorando. E Arão caiu na cilada e fez lá o bezerro de ouro. Porque tudo aquilo que a gente possa pegar e fazer Deus, a gente vai fazer. É por isso que Deus, ele não se manifestou, né, dessa forma, corpórea, né, na matéria. Ele sempre se manifestava através de um anjo, através da sarça ardente, através de outras formas, né? Que é ali as teofanias. E o povo, eles estavam acostumados com vários deuses. Eles sabiam ver o que era uma representação de um Deus. Logo, se eles vissem quem era Deus, eles iriam fazer mais uma representação de Deus. Deus não se apresentou para eles, para que eles não pensassem que Deus fosse assim ou assado. Olha esse exemplo aqui. Se Deus tivesse tomado uma forma de pomba, Israel ia achar que Deus é uma pomba, né? E iriam fazer uma imagem de uma pomba para poder adorar aquela imagem. Era isso que eles faziam. Quando a Bíblia fala então, pastor, sobre os olhos do Senhor, a mão do Senhor, os pés do Senhor, se Deus não tem corpo, Ele é um Espírito puríssimo, o que isso aqui significa? Significa para nós, né, a Bíblia utilizando figuras humanas. É aquilo que se chama aí do antropomorfismo, né, para que nós possamos entender a ideia de Deus. Deus que está vendo tudo, que está contemplando tudo. Para a gente poder entender como Deus é, né, Deus tem que falar conosco em linguagem humana. É por isso que ele fala, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, os justos e os injustos. É por isso que fala que Deus sustenta o universo na palma da sua mão. É para a gente poder ter essa noção. Nosso universo ele já é grande, né? Imagina Deus sustentando ele na palma da sua mão, né? O universo perto de Deus é minúsculo.
Tá, pastor? E quando Deus fala lá em Gênesis que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que que isso significa, né? Ao fazer isso, o ser humano vai ter atributos que Deus tem, em menor escala. E quando fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus, é porque o homem ele é cheio de atributos comunicáveis: amor, justiça, né, santidade e misericórdia, longanimidade, compaixão, e aí vai. E aí este homem que tem esses atributos de Deus, ele vai refletir isso através da sua vida. O ser humano, ele vai ser um ser moral, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, que é a moralidade por excelência, né? A gente sabe o que é certo e errado, por quê? Porque nós temos dentro de nós esse senso daquilo que é certo ou errado, em muita menor escala em comparado a Deus. Deus não tem corpo, essa é a segunda razão pela qual ele proíbe que se faça imagem. A imagem dele mesmo somos nós, porque nós apontamos aquilo que Deus é, nós manifestamos aquilo que Deus é. O que vai acontecer? O pecado vai corromper isso. Por que muitas vezes nós não refletimos essa imagem que está em nós? É por causa do pecado, que não destrói a imagem e semelhança que nós temos, mas diminui. Jesus vem para poder refazer essa imagem em nós, e nós sermos transformados agora segundo a imagem do Filho Jesus, para que um dia nós sejamos como Ele é. É por isso que nós somos discípulos. Os discípulos é um pequeno Cristo. Nós temos que ser como Cristo é. Deus é invisível não significa que Ele nunca tomou forma. Veja, Deus conversou com Abraão. Deus comeu com Abraão. Deus lutou com Jacó, né? Então Ele estava ali conosco de diversas formas, em várias formas. Ele fala lá em Mateus 24, né? Aos da direita, né? Aos da esquerda lá, né? Vinde benditos de meu Pai e afaste-se de mim, porque eu nunca conheci vocês, né? Mas como assim, pastor? Como assim, Jesus? Nós vivemos para o teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo, né? Aí Jesus vai e fala, né? Pessoas, quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estive nu, vocês não me deram de vestir, né? Quando eu estava preso, vocês não foram me visitar. Jesus está falando isso, que fez com ele isso, não diretamente com ele, mas com todos aqueles que são imagem e semelhança dele. Moisés viu Deus na sarça, mas não viu Deus na sua plenitude. A sarça era apenas um pouco daquilo que Deus é, da forma que Deus tomou naquele momento para poder falar com Moisés, né? A nós não temos uma definição sobre a totalidade de Deus, mas nós sabemos qual é a essência de Deus. A essência de Deus é o quê? Ele é invisível. Ele é alguém que não está preso em uma matéria como nós estamos, né? Porque senão a matéria seria eterna, né? Mas a matéria foi criada. Nós somos criados com prazo de validade. Deus não é como os homens, mas isso não significa dizer que Deus não tenha sentimentos. Tem o antropomorfismo, que é para poder, né, estar ali figuras humanas, e tem aqui o antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. Então o homem ama, Deus ama muito mais. Só que há uma diferença. Deus, ele não é conduzido pelas paixões. Nós somos conduzidos pelas nossas paixões. Nós somos conduzidos por aquilo que nós amamos, que nós gostamos, né? Pega o time de futebol, por exemplo. Eu lembro quando eu estava lá no seminário, o Flamengo veio jogar uma partida contra o Cruzeiro aí, né? Eu saí do seminário e fui direto lá para o hotel. Fiquei lá o dia todo para poder ver o time chegar, né?
E fiquei lá, vi lá passando, era 2017, vi lá o Guerreiro, vi lá o Diego, vi lá a turma toda passando, aparecendo na televisão e tudo, na Fox Sports. Né? Por quê? Porque era aquilo que eu era apaixonado, eu queria ver aquilo de perto. A gente é conduzido pelas paixões, Deus não é conduzido pelas paixões. Que horas agora? Vamos nesse último aqui para poder, né, a gente finalizar. A confissão também nessa sessão vai dizer que Deus ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível. O que isso significa? Né? Nele não pode haver variação ou sombra de mudança. A gente, como, né, nós lemos lá domingo, né, Efésios capítulo 4, né, a gente pode ser, né, como um menino agitado de um lado para o outro, né, pelo mar, das falsas doutrinas, do erro, dos falsos mestres. Né. A gente pode acontecer isso, porque nós somos mutáveis, nós mudamos o tempo todo. Né. Deus não. Deus ele é imutável, a bala dele não faz curva, né, a flecha dele não faz curva, a nossa vai assim. Deus não muda, ele é imenso. O que significa? Que ele enche todas as coisas, que ele está presente em todo lugar. Isso não quer dizer, né, que ele está presente. Né? Tem um braço dele aqui, vamos dizer, no Brasil, e o outro braço está lá no Japão. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que da mesma forma que ele está aqui conosco, ele está lá no Japão. Ele é imenso, ele enche todas as coisas. Né? Ser imutável, né, ele não pode mudar. Por exemplo, aqui, ó, Deus não pode tornar-se amanhã alguém melhor do que ele é hoje. Porque senão ele seria mutável. Ele iria mudar. Né? E se ele mudar, né, se ele é amanhã algo maior, melhor do que ele é hoje, o que significa? Que ele hoje é melhor do que foi ontem. E seria inferior do que vai ser amanhã. E assim vai indo. Logo, ele não seria Deus, porque Deus ele é perfeito. Ele não muda. E é fato dele não mudar que Israel não foi abandonado. É o fato dele não mudar que nós não somos abandonados. Nós temos contato com esse Deus que cria todas as coisas e que cuida da gente. Aí você vai me dizer assim, e os textos que dizem que Deus se arrependeu? O que isso significa? Está dizendo lá que o arrependimento de Deus não é igual ao arrependimento humano. A Bíblia descreve Deus com sentimentos humanos, é a antropopatia, para que nós possamos entender aquilo que é, né, tem esse, né, o capítulo 3, que é o capítulo dos decretos, né, já estava determinado. Pega, por exemplo, André, Deus pode mudar a sua história amanhã? Pode. Né? Isso vai dizer que ele se arrependeu de fazer alguma coisa com você? Não. E você sabe o que Deus vai fazer com você amanhã? Não sabe. Mas há alguém que sabe. Quem? Ele mesmo. Ele já sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Por que ele já sabe o que vai acontecer conosco amanhã? Porque isso já está decretado. Então não muda o fato de quem Deus é. Não muda o fato do decreto de Deus. Muda o fato de que nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Pega, por exemplo, na Bíblia, Ezequias. Ezequias foi um rei que teve ali a sua morte, né, decretada. O que ele fez? Orou a Deus, e Deus fez o quê? Acrescentou 15 anos à vida dele. Mudou a história de Ezequias? Mudou. Mas mudou a história para quem? Para quem estava vivendo a vida terrena com Ezequias. Não para Deus. Por quê? Na história de Deus, isso já estava decretado para acontecer. Então muda a história para nós. Deus disse que se arrependeu de ter feito isso, mas depois, né, pela reação do povo, Deus
né, se arrependeu. Mas não é porque a reação do povo foi determinante para isso acontecesse na esfera terrena, mas foi porque isso já estava decretado na história de Deus, né? Então muda a nossa história, mas não muda aquilo que já está determinado, né? Já estaria determinado que o André ia casar com a Ana, né? Mas os dois sabiam disso? Não sabiam, né? Já tiveram outros relacionamentos, né? Tiveram outros relacionamentos até se conhecerem, né? Então Deus mudou a história deles. Mas na vida, no âmbito espiritual, isso já estava decretado para acontecer. É a gente que não sabe o que vai acontecer conosco, né? Aí pega, por exemplo, respondendo a última pergunta aqui. Se Deus mudasse, se Deus fosse mutável, o que nos garante que Cristo vai voltar? Porque amanhã pode ser que Cristo não, né, Deus fale para a gente que Cristo não vai voltar. Ele está mudando, né? Porque ele não muda, é que nós podemos ter a certeza de que ele, como diz Apocalipse capítulo 5, vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E ele não muda, porque ele está além do que eu posso ver a respeito de mim mesmo. Como diz a Bíblia, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Vamos encerrar essa parte aqui, né? Olha só esse exemplo aí, ó. Cadê? Para sair do André aqui. Né? Ô Luciano, né? Já se decepcionou com sua esposa? Já, né? Mas por quê? Você sabia que isso ia acontecer? Não sabia que isso ia acontecer, né? E quando nós nos decepcionamos, né? Não vamos pegar o... Não vou falar da Silvana, não, né? Já se decepcionou com algum carro? Já. Aí você disse o quê? Me arrependi de ter comprado esse carro, né? Mas quando você comprou, você sabia que ele ia te dar problema? Não sabia que ia te dar problema, né? Oi? Estava feliz da vida. Pois é, quando nós nos relacionamos, né, com alguma coisa terrena, nós, na primeira decepção, dizemos que nós nos arrependemos. Mas nós nos arrependemos porque nós não sabíamos que isso ia acontecer. O arrependimento do Luciano com o carro é por causa das limitações do carro. Quebra isso, quebra aquilo, bebe muito, e isso e aquilo, né? Em Deus não. Em Deus já está tudo decretado. Ele não tem variação nem sombra de mudança. Os atos que acontecem todos os dias na nossa vida já estão todos decretados por Ele. Só que a gente não sabe, né? Já pode estar decretado que ao sair daqui, ao curvar na esquina ali, nós vamos ser atropelados e vamos morrer. Mas a gente não sabe. Quem sabe é Deus. Está previamente decretado isso, né? O arrependimento de Deus não acontece por causa da sua limitação, mas acontece por causa do decreto que já está, né, na história do mundo feito. Só falta a gente saber, né? Vamos continuar terça-feira que vem? A gente para nessa parte aqui do arrependimento de Deus e depois continuamos aqui com a próxima frase aqui da confissão, né, que ele é incompreensível, nós não temos como compreendê-lo, que ele é completamente livre. A gente continua daqui. Benção, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por esse dia, pela vida, te agradecemos pelo sustento de cada um, a força do trabalho que o Senhor deu a cada um no dia de hoje. Meu Pai, pedimos a Tua bênção sobre o restante da nossa noite. Nós possamos encontrar descanso, renovo, para um novo dia que está por vir. E sabendo que o Senhor sempre está conosco, que o Senhor está guiando todos os nossos passos. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe para que a gente possa ter sempre, né, em nossa mente, no nosso coração, o conhecimento de que só há um Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro, que é o Senhor de toda a criação, o Senhor de toda a glória. E que isso permeie todas as nossas atividades, Pai, toda a nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até